aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. O vídeo de hoje é sobre projetos aplicados em Arduino, uma parceria entre WRKit Systec e Bobsim P&D. Nós vamos apresentar o uso de um circuito optoisolador para efetuar a leitura da tensão da rede elétrica. Este circuito será baseado no 4N25 ou TIL-111, um optoisolador do tipo junção bipolar. E iremos mostrar apenas o semiciclo positivo da rede elétrica, o que já é o suficiente para obtermos a tensão de pico RMS e efetuar aí o cálculo da tensão da rede elétrica para conseguirmos calcular também a potência consumida por um dispositivo. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Este vídeo é um oferecimento Systec. Acessem agora mesmo o site systec.com.br. A Systec é especializada no fornecimento de equipamentos para laboratório dos mais variados, que vão desde amperímetros e multímetros até osciloscópios e analisadores de espectro. O vídeo de hoje nós estaremos utilizando um gerador de função, o BK Precision 4001A. Podemos ver aqui no site da Systec os geradores de função disponíveis. Eles possuem o 4001A da BK Precision, um gerador de função de entrada, mas excelente para uso e aferição de projetos, e também possuem outros dois modelos que apresentam display e a possibilidade de customização do sinal a ser gerado. Então é isso aí, se vocês necessitam de um novo equipamento ou montar o seu laboratório, não se esqueçam de acessar o site da Systec, systec.com.br. A Bobsim P&D oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, internet das coisas e automação de processos, sendo especializados em projeto de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A Bobsim P&D também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para a resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobsim.com.br ou entre em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. Então pessoal, como de costume, vamos iniciar pelo esquemático. O vídeo de hoje vamos adicionar o 4N25 ou TIL-111 ao circuito. Esses dois CIs eles são um optoisolador do tipo bipolar. Então ele é constituído por um transistor bipolar interno, um transistor de junção bipolar, e um fotodiodo. Basicamente, ele atua como uma pequena fonte de corrente. Nós polarizamos uma corrente direta no diodo e esse irá efetuar a injeção de elétrons diretamente sobre a base do transistor bipolar que existe do outro lado. Então, esse optoisolador ele funciona basicamente com injeção de elétrons, isolando então a parte externa do circuito da parte interna. Tanto o 4N25 quanto o TIL-111, eles conseguem isolar aí tensões de até 800 volts, podendo ser utilizado para a proteção de circuitos analógicos e digitais. O que nós vamos implementar aqui é basicamente o primeiro estágio de um isolador galvânico. É claro que aqui nós não iremos ter todos os circuitos internos para efetuar o devido ajuste aí do sinal de saída para linearizar este sinal e garantir que ele se mantenha sempre linear, independente da forma de polarização aqui do lado de fora. Então, a forma como é polarizado este circuito irá interferir bastante no sinal na saída, sendo necessário aferir e testar isso aí em bancada para que seja feito o devido ajuste em código. Então, basicamente, nós temos um resistor de 220K no lado externo, no lado de fora do nosso circuito, que será ligado à rede elétrica. Observem que como temos um diodo aqui, nós iremos simplesmente cortar um dos semiciclos, seja o semiciclo superior ou o inferior aí da senoide. Iremos efetuar a leitura da tensão com base na tensão de
pico, certo? Então, se você deseja ter maior precisão, será necessário criar aí um circuito que também obtenha a leitura do semiciclo inferior, de modo a calcular a amplitude do sinal. Aqui vamos efetuar apenas a leitura da tensão de pico e, com base nela, vamos amostrar aí a rede elétrica e obter a tensão da rede elétrica. Então temos aqui o resistor de 220K. Por que 220K? Pois teremos uma corrente na faixa de 1 mA. Então podemos utilizar um resistor de 1/4 de watt sem problema, que ele não irá queimar por sobreaquecimento, certo? Do outro lado, do lado isolado, temos um resistor de 8.2K, para que a corrente que irá excursionar aqui seja polarizada e excursione um sinal, certo? Então, nós temos uma corrente que irá variar do outro lado do circuito, e essa corrente vai polarizar em cima deste resistor de 8.2K, excursionando um sinal aqui neste nó, onde temos a ponta de prova, chamada voltage 1. A ponta de prova voltage 1 eu irei ligar aqui no meu Arduino na porta A4, certo? Aqui no esquemático nós podemos colocar, por exemplo, na A3, pois estaríamos utilizando o A7, A6, A5 e A4 para as entradas de corrente, então sobraria A3, A2, A1 e A0 para efetuar a leitura das tensões. Este meu Arduino Mega já é meio velhinho e já bem surrado, ele já está com um problema aí nas entradas A0 até A3, então vou utilizar a A4 para efetuar a leitura da tensão da rede, certo? Então aqui teremos o voltage 1. Então, pessoal, basicamente nós estamos aqui efetuando a conversão de corrente. Temos 1 mA aqui do lado externo. Esse 1 mA ele vai espelhar um sinal aqui do outro lado, no lado interno do circuito, que vai gerar uma queda de tensão em cima desse resistor. Essa queda de tensão irá proporcionar um sinal de aproximadamente 2,5 a 2,6 volts aqui do outro lado, quando tivermos 220 volts no lado externo do circuito. Para os testes, eu vou utilizar o gerador de função. Então, como o gerador de função ele excursiona um sinal de até 10 volts de pico, em torno de 11 a 10 volts de pico, eu vou mudar esse resistor aqui. Ele será dividido por 4. Nós teríamos aqui então um resistor de 10K para efetuar o teste aqui em bancada. Por que isto? Assim eu posso mudar a tensão que está excursionando aqui na entrada e podemos ver a tensão mudando no display. De outra forma, eu teria a tensão fixa da rede elétrica, né, diretamente na entrada, e para os testes não seria aí muito interessante. Desta forma eu posso alterar a tensão que é lida pelo sistema e podemos aferir o cálculo de potência através do display LCD. Então é isso aí, vamos dar uma olhada agora no que temos no código fonte. Aqui no código fonte nós temos algumas adições. Vamos começar aqui na linha 6 até a linha 11. Aqui nós temos algumas defines para a configuração de algumas fuses internas do microcontrolador. Essas fuses são as mesmas tanto no ATmega 2560 quanto no 328P. Então vocês podem aproveitar para o Arduino Uno e para o Arduino Mega, certo? Essas fuses vão ser utilizadas aqui em Setup, nas linhas 51 até 53, para efetuar o ajuste e a configuração da velocidade do AD. Vamos colocar o AD para 16. Neste caso, estamos ajustando o seu prescaler para 16. O prescaler original no Arduino vem em 128, ou seja, o clock ele passa a ser dividido por 128, tornando aí o AD muito mais lento, mas também aumenta bastante a precisão do AD. Como nós precisamos de velocidade para mostrar a rede elétrica, de modo a aumentar a precisão no que tange encontrar o pico da senoide, então é mais interessante reduzir aí o fator de divisão, né, o prescaler, para aumentar a velocidade do AD. Então isso é feito aqui em 51, 52, 53, certo? Também temos na linha 35 a definição do pino. O pino A4 então será o VRMS_C0_pin, ou seja, o pino de leitura do circuito 0. Seguindo adiante, aqui na linha 45, temos o protótipo da função voltage read.
ela é uma função que retorna um valor de tensão inteiro e recebe um valor unsigned short, que seria o circuito. Aqui vamos passar diretamente o pino aonde está o circuito. Seguindo adiante aqui na função loop, nós temos na linha 80 a chamada da função voltage read, passando vrms underline c0 underline pin, e o retorno da função, que é já a tensão discretizada, está sendo jogada para o vetor tensão posição 0. Aqui eu já deixei comentado os demais. Aqui eu já deixei comentado o código para a obtenção da tensão nos demais circuitos, que não irei utilizar aqui, pois, como já comentado, as entradas analógicas A0 até A3 no meu Arduino Mega estão com problema. Então eu utilizei o pino que era para a análise de corrente do circuito 3 para a análise de tensão do circuito 0. Então vamos adiante, dar uma olhada agora na função voltage read. Então aqui está a função voltage read para efetuar a leitura de tensão. Está na linha 182. Nós temos a declaração de duas variáveis inteiro, a variável temp_value e PCM. A variável temp_value é iniciada com o valor 0 e PCM com o valor 254. Na sequência temos as variáveis VAC e Conversion. As variáveis VAC e Conversion, elas são do tipo float, sendo que Conversion é na realidade um array de duas posições, um vetor. Linha 190 e 191 estamos inicializando Conversion 0 e 1. Coloquei aqui o valor 2.52 para Conversion 0 e 220 para o Conversion 1. Isso aqui vocês terão de aferir em bancada, ou seja, vocês têm que verificar qual é a tensão lida em um multiteste na rede elétrica e verificar qual é a tensão do lado interno do circuito de vocês, né? O pico da tensão no lado interno do circuito de vocês, de modo a fazer aí a conversão correta. Então aqui eu tenho que, hipoteticamente, 220 volts no lado externo, que será a senoide ali gerada pelo meu gerador de função, e no lado interno são 2.52 volts de pico para esses 220 volts, ok? Então isso aí tem que ser aferido, tem que ser testado. Aqui temos um laço for, que vai de I igual a 0 até I menor do que 1000, incrementando de 1 em 1. Ou seja, estamos fatiando a senoide 1000 vezes até conseguir obter o pico da senoide, certo? Este valor ele poderá mudar aí para o Arduino Uno. O Arduino Mega ele é bem mais veloz do que o Arduino Uno, então vocês podem aí diminuir este valor aqui. Se eu não me engano, em torno de 500 já é o suficiente para o Arduino Uno encontrar o pico da senoide. Linha 194, efetuamos a leitura analógica do pino circuit. Então nós passamos antes aqui, né, o pino A4, a partir lá do vrms underline c0 underline pin. Então aqui nós temos o pino A4, neste caso sendo recebido, efetuando a leitura analógica do pino A4 e guardando o valor PCM discretizado na variável PCM. Quando a variável PCM for maior do que temp_value, ele vai armazenar então este valor em temp_value. Ou seja, enquanto a senoide continua subindo, temp_value vai sendo atualizado. Quando a senoide começar a decair, a declinar, então temp_value não é mais atualizado e nós teremos encontrado o pico da senoide. Nós poderíamos colocar aqui um else e um break, mas se você colocar aí esse break, você pode incorrer a erro por causa de ruídos, né? Como o discretizador ele é de 10 bits, ele pode pegar aí esses pequenos oscilações provenientes por ruídos e acabar cancelando a localização do verdadeiro pico aí da senoide, né, por ser um sinal de 60 Hz, né? Esses ruídos eles podem ser muito mais velozes aí, né, na faixa de 120, 200 Hz, até mesmo 1 kHz, e podem acabar sendo percebidos como um pequeno pico e acabar cancelando aí a localização do pico de 60 Hz, certo? Então não aconselho colocar o break. Aqui na linha 200 nós iniciamos a conversão destes dados, né, da informação que é discretizada. Nós temos o valor temp_value,
que já é o pico da senoide discretizado em níveis PCM, sendo multiplicado pelo fator 0.00488. O valor 0.00488 é obtido dividindo-se 5 volts por 1024. Por que isto? Pois o nosso AD ele trabalha com níveis de tensão de 0 até 5 volts. Então, efetuamos aqui a conversão do valor PCM para o equivalente em tensão. No caso, se estamos com o valor em 2,5 volts, teremos o valor PCM 512. Então, 512 vezes 0.00488 vai dar aproximadamente 2,5, que será armazenado em VAC. Posteriormente, efetuamos a conversão para o valor equivalente em tensão AC, nossa tensão externa, que vamos utilizar como base de comparação 220 volts. Então, 220 será a nossa referência. Multiplicamos, então, o valor discretizado de tensão interna, de 0 até 5 volts, por conversion 1 dividido por conversion 0, onde conversion 1 é o valor de tensão externa de referência e conversion 0 é o equivalente interno. Ou seja, você terá de aferir isso aqui. Você coloca, então, o seu dispositivo aí diretamente na tomada, com um multímetro ligado na parte externa e na parte interna, irá obter aí os valores, né? Terá, por exemplo, na parte externa 224 volts e internamente, o ideal seria utilizar aqui um osciloscópio neste caso, internamente você terá, por exemplo, 2,6 volts. Então irá colocar aqui 224 e 2,6 volts no conversion posição 0. Assim ele vai dividir, né, esse valor e ter aí a relação para multiplicar por VAC. No nosso caso, 220 dividido por 2,52 vai dar algo em torno de 84. Então VAC será multiplicado por 84 para a obtenção da tensão externa. Então, relembrando, o que está aqui na linha 190 e 191 deve ser ajustado conforme os seus testes. E ressalto novamente que o resistor de polarização na parte externa deve ser de 220K. Não se esqueçam que esse resistor não pode ser muito menor do que 220K, caso contrário ele irá queimar. E na linha 203 retornamos através da função VAC, utilizando o comando return VAC. Então é isso aí, já está tudo pronto, podemos compilar e enviar isso aqui para o Arduino e testar na bancada. Então, pessoal, aqui temos o dispositivo montado na bancada. O circuito que foi adicionado está aqui nesse canto, entre o circuito do ST013 de 100 A e o display LCD. Então, basicamente, trata-se de um 4N25 ou TIL-111. Tanto faz, vocês podem utilizar qualquer um dos dois CIs, pois eles possuem a mesma especificação. Então, no pino número 1, nós temos aqui um resistor de 10K. No seu caso, para efetuar a leitura da rede elétrica, substitua esse resistor por um de 220K, que irá garantir a mesma polarização que iremos ter aqui com o uso do gerador de função. Vamos utilizar o gerador de função e injetar um sinal com uma amplitude de até 22 volts aqui. Então teríamos uma amplitude aqui, né, bem menor do que da rede elétrica. E aí uma faixa de 1/40 avos da rede elétrica, né? Então nós teríamos aqui uma fração da amplitude fornecida pela rede elétrica. Por isso que escalonamos o resistor de polarização, certo? Então você deve colocar aqui um resistor de 220K. Lembrando, 220K para que esse resistor aqui não queime, certo? Se você deixar um de 10K, como é o caso, a potência em cima dele será muito grande e ele não vai conseguir dissipar todo esse calor. A corrente também será maior aqui, né? Será uma ordem aí de 20 vezes esta corrente. Você vai polarizar aqui em cima em torno de 22 miliamperes, né? Se colocar esse resistor de 10K. E 22 miliamperes em 220 volts, teremos aqui uma dissipação térmica muito elevada e esse resistor não aguentaria, certo? Então temos aqui o resistor de 10K, no seu caso 220K, onde nós temos a entrada do fase. Ele vai ligado no pino número 1 do 4N25, do optoisolador. O pino número 2 é a saída, né? É o catodo do nosso
fotodiodo que tem aqui dentro. Então, ele vai ligado no neutro da rede elétrica. Então, aqui temos a injeção do sinal a partir do positivo e o negativo está ligado aqui no catodo, certo? Então, o pino número 3 não é utilizado, ele está para o lado isolado do optoisolador. O pino número 4, ele é o emissor do transistor de junção bipolar que temos do outro lado do optoisolador. Então aqui nós temos o resistor de 8.2K ligado a GND. Então um lado dele vai no pino número 4, o outro lado a GND. Aqui no nó intermediário, entre o resistor e o optoisolador, temos a saída de leitura, que vai aqui nesse fio verde no Arduino, e no meu caso está indo lá na porta número 4 dos analógicos. Também temos aqui no pino número 5 a alimentação, VCC, 5 volts. Então o pino número 5 recebe a alimentação. E o pino número 6 é a base desse transistor que vamos deixar aberta, uma vez que estamos polarizando a base através da injeção de elétrons por parte do fotodiodo, certo? Então a montagem é isso aí, bem simples. Agora vocês já possuem aí na tela a segunda câmera com o osciloscópio e o gerador de função. O osciloscópio trata-se de um Tektronix TBS 1102B fornecido pela Systec de 100 MHz, um excelente equipamento aí para uso em laboratório, sendo um ótimo custo-benefício, um dos melhores custos-benefício aí no mercado atualmente. E temos também o BK Precision 4001A, um gerador de função de 4 MHz, que você pode selecionar entre onda dente de serra, triangular, senoidal, quadrada e pulso, certo? Sendo possível ajustar aí a amplitude e o offset desses sinais. Então vamos ligar aqui o gerador de função. Nós já temos uma das ponteiras do osciloscópio conectada aqui na entrada, né, no lado do gerador de função. Eu vou colocar também uma outra ponteira aqui no nó intermediário, onde efetuamos a medição a partir do sistema. Vou energizar o protoboard. Isso aí, tudo ligado. O Arduino ainda não está ligado. Podem observar que o display ele está resetado, né? E vou ligar o gerador de função. Agora conectamos aqui o Arduino. Isso aí, Arduino ligado. Já temos tudo funcionando. Podem observar aqui no display que temos as leituras. Está lendo 234 volts. Podem observar aqui que nós temos no osciloscópio a senoide em azul, que é o canal número 2, sendo obtida diretamente do BK Precision, do nosso gerador de função. Então, nós temos também sendo refletido do outro lado do nosso optoisolador o semiciclo positivo da senoide, certo? Então, temos aqui o semiciclo positivo. Vamos dar uma ajustada aqui. Agora coloquei a linha de corte aqui do sinal obtido após o optoisolador no zero junto com a senoide. Aí vocês conseguem observar perfeitamente que a senoide ela é replicada do outro lado. É claro que não estamos aqui com qualquer ganho unitário, certo? Então teria que efetuar ainda algum ajuste de ganho para que se torne mais unitário, né, esse ganho. Mas não vem ao caso, não há necessidade disto. Nós efetuamos esse ajuste aí diretamente em software, certo? Então observem que ao cruzar para o negativo é cortado justamente por causa do fotodiodo, que só passa a corrente em um determinado sentido. Obviamente teríamos uma perda de 0,6 volts aqui, certo? O sistema está obtendo este pico. Vocês podem observar que existem pequenos saltos na leitura aqui, né, da tensão, e ela ocorre justamente por causa do ruído. Existe um certo ruído que nós podemos ver dando um zoom aqui e ajustando um pouco mais a escala. E vamos pausar aqui a captura. Isso aí. Observem que aqui nós temos alguns picos, né, na captura da informação. Então, quando ocorrem esses saltos aí,
é justamente o momento em que a varredura do nosso AD está pegando algum pico desses, certo? Então acaba causando aí, né, uma leitura errônea por causa de ruído na rede elétrica, certo? Por causa de algum ruído. Então, para eliminar esses pequenos picos, seria necessário o uso de um filtro. Adicionar aí um filtro, seja um filtro analógico logo após o optoisolador, ou até mesmo um filtro digital que elimine esses ruídos aí de alta frequência, né? Então, isto aí é a causa desses picos de tensão que são lidos. Agora, vamos despausar aqui e reajustar a escala. Então, aí estão os nossos sinais. Podemos efetuar a alteração da amplitude desta senoide aqui no gerador de função e teremos a mudança da tensão que é lida. Então, observem que a senoide está diminuindo e a tensão lida também está diminuindo proporcionalmente. Temos agora 114, 112, 110 volts sendo lido na entrada, certo? Isso aqui vai funcionar da mesma forma se você substituir o resistor de 10K por um de 220K e ligar direto na rede elétrica, sem problema nenhum. Nós já temos aí algumas aplicações fazendo uso desta metodologia para aferição de tensão da rede elétrica. Okay? Em alguns casos pode ser necessário um ajuste em termos de equação, aí por causa da não linearidade do TJB. Mas, na maioria das vezes, a leitura que é obtida, ela apresenta aí uma boa precisão. Então agora vamos aferir o funcionamento do sistema como um todo. Vou ligar uma carga aí no nosso sistema e teremos corrente sendo consumida. E desta forma o sistema irá calcular a potência com base na corrente lida e na tensão lida. Poderemos variar também a tensão que é lida a partir do sistema, alterando a amplitude no gerador de função. Então é isso aí, vou utilizar o mesmo secador de cabelo que utilizei aí na etapa anterior. Vamos elevar aqui a tensão para 220 volts. Isso aí, 220 volts equivalentes. E vamos ligar o secador para então gerar corrente no circuito. Então é isso aí, temos uma corrente estabilizada em 2 amperes e a tensão está variando. Observem que a potência também varia junto com a variação da tensão. Vamos alterar a relação da tensão e também alterará junto à potência. Como esperado, praticamente a metade da potência ao utilizar uma tensão de 110, 120 volts. Vamos aumentar agora o secador para o máximo. Isso aí, temos um consumo de 8 amperes. Se ajustar novamente a tensão, em 228, 230 volts, temos 1.800 watts, né? Bem dentro do que era o esperado para o secador de cabelo, que é de 1.900 watts. Então, está tudo aferido, funcionando, o circuito funciona corretamente. Basta agora substituir este resistor por um de 220K e testar diretamente na rede elétrica. Bastante cuidado aí para não levarem choques. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D, em parceria com a WR Kits Assist Tech. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É muito legal trocar uma ideia a respeito dos vídeos e projetos que são apresentados a vocês através do nosso canal. Para não perder os próximos vídeos, clique aí na sinetinha do YouTube e assine o canal. Também não se esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook e seguir-nos no Twitter. É isso aí, até o próximo vídeo.